Quando vi aquela pulseira azul no pulso daquele rapaz parado na beira da BR-116, meu coração quase saiu pela boca. Era exatamente igual à que meu filho verdadeiro usava quando nasceu há 25 anos, antes de desaparecer para sempre numa troca misteriosa na maternidade. Se você acredita que Deus tem um plano para cada um de nós e que a verdade sempre vem à tona, se inscreva no canal e deixe seu like, porque esta história vai mexer com sua fé de uma forma que você nunca imaginou. Meu nome é Marcos Henrique Oliveira. Tenho 49 anos e há 26 anos rodo as estradas deste Brasil carregando mais que mercadorias. Carrego uma dor no peito e uma certeza no coração que me acompanham a cada quilômetro percorrido. Sou natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, casado com Cleusa há 27 anos, e pai de Rodrigo, um rapaz de 25 anos que amo como filho, mas que no fundo sempre soube que não carregava meu sangue. Antes de contar sobre aquele momento que mudou minha vida para sempre, naquela manhã de setembro na Dutra, preciso voltar ao início de tudo. Preciso falar do dia em que tudo começou a dar errado, mas que hoje entendo que foi o dia em que Deus começou a tecer o maior milagre da minha existência. Era 15 de março de 1999, uma segunda-feira que amanheceu chuvosa em Ribeirão Preto. Cleusa estava com 39 semanas de gestação e começou a sentir as contrações durante a madrugada. Corremos para o Hospital Santa Casa, onde ela faria o parto pelo SUS. Era nosso primeiro filho e estávamos ansiosos e felizes. O parto foi tranquilo, normal, e às 14h37 nasceu um menino perfeito. 3,8 quilos, 52 centímetros. Chorou forte quando veio ao mundo. Eu estava na sala de espera quando a enfermeira Dona Regina, uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos, veio me chamar. Parabéns, papai. É um menino lindo. Vem conhecer seu filho. Quando ela colocou aquele bebê nos meus braços pela primeira vez, senti um amor inexplicável. Ele era perfeito em todos os sentidos. Cabelos escuros como os meus, a pele clara como a da Cleusa e uma marca de nascença pequenina em formato de cruz atrás da orelha esquerda. A mesma marca que eu tinha no mesmo lugar. É igualzinho ao pai, disse Cleusa, exausta, mas radiante. Olha essa marca atrás da orelhinha, igual à sua, Marcos. Passamos o resto da tarde conversando sobre nomes. Eu queria chamá-lo de Mateus, por causa do meu avô que havia me criado. Cleusa preferia Rodrigo, nome do pai dela. Decidimos que escolheríamos depois, quando os papéis fossem feitos. Naquela noite, por volta das 22 horas, Dona Regina veio buscar o bebê para os procedimentos de rotina. Vou levar para dar banho, fazer a pulseirinha de identificação e já trazer de volta, disse ela com um sorriso tranquilizador. Lembro perfeitamente da pulseirinha azul que ela colocou no pulso direito do meu filho. Tinha escrito à mão, Baby Boy, Oliveira, 15-03-99, 14-37. Acompanhei todo o processo, fotografei mentalmente cada detalhe. 2 horas depois, Dona Regina voltou com um bebê no colo. Aqui está seu príncipezinho, disse, colocando a criança nos braços da Cleusa. Foi nesse momento que senti o primeiro arrepio estranho. Havia algo diferente. O bebê parecia menor, mais quieto, e quando olhei a marca de nascença atrás da orelha, não estava lá. Cleusa, sussurrei. Cadê a marquinha? Que marquinha, amor? Você está nervoso. Pai de primeira viagem fica assim mesmo. Olhei novamente. O bebê era bonito, saudável, mas definitivamente não era o mesmo que havia segurado algumas horas antes. A pulseirinha azul estava lá, com os dados corretos, mas a criança era outra. Enfermeira, chamei Dona Regina. Este bebê... Tem certeza que é o nosso? Ela me olhou com uma mistura de irritação e condescendência. Senhor Marcos, o senhor está questionando o meu trabalho? 20 anos de profissão, nunca houve troca nenhuma aqui. Este é seu filho, a pulseirinha está aí para comprovar. Mas eu sabia. Pai sabe. Aquele instinto inexplicável que todo homem desenvolve quando vira pai me gritava que algo estava errado. O cheiro era diferente, o jeito de chorar, até a cor dos olhos parecia mais clara. Cleusa, ainda sob efeito da anestesia e dos hormônios do parto,
não percebia as diferenças. Para ela, eu estava paranoico, nervoso, imaginando coisas. Marcos, é nosso filho. Claro que é. Você está vendo fantasma onde não existe. Passei aquela noite inteira acordado, observando cada detalhe daquele bebê. Ele era lindo, mas não era meu sangue. Meu coração de pai não mentia. Na manhã seguinte, procurei a supervisora de enfermagem. Doutora, preciso falar sobre meu filho. Acho que houve uma troca. Doutora Carmen Lúcia, uma mulher séria de uns 45 anos, me recebeu com paciência. Senhor Oliveira, entendo sua preocupação. É natural pais de primeira viagem ficarem ansiosos, mas nossos protocolos de segurança são rigorosos. Não há possibilidade de troca. Doutora, meu filho tinha uma marca de nascença atrás da orelha. Este bebê não tem. Senhor, marcas de nascença podem ser muito sutis em recém-nascidos. Às vezes, só aparecem depois de alguns dias. Mesmo assim, ela concordou em verificar o berçário. Voltou meia hora depois, com uma expressão preocupada que tentava disfarçar. Senhor Oliveira, verificamos todos os procedimentos. Não houve irregularidades. Este é definitivamente seu filho. Mas eu percebi algo no tom de voz dela. Uma hesitação, um nervosismo sutil. Havia algo que ela não estava contando. Procurei Dona Regina novamente. Enfermeira, a senhora tem certeza absoluta de que este é o bebê que a senhora pegou ontem à noite? Ela evitou meu olhar. Senhor Marcos, o senhor está duvidando da minha competência profissional? Já falei, este é seu filho. A pulseirinha está aí. E onde estão os outros bebês que nasceram ontem? Que outros bebês? Havia mais partos ontem no hospital? Dona Regina ficou visivelmente nervosa. Senhor, eu não posso discutir informações de outros pacientes. Fui até a administração do hospital. Conversei com a diretora, doutora Marisa Cunha. Doutora, preciso saber quantos bebês nasceram no dia 15 de março neste hospital. Senhor Oliveira, estas informações são confidenciais. Só posso informar que seu filho nasceu normalmente e está saudável. Mas houve outros partos no mesmo dia? Ela hesitou. Senhor, mesmo se houvesse, nossos protocolos impedem qualquer tipo de troca. O senhor está preocupado sem motivo. Mas eu insisti. Havia alguma coisa estranha no comportamento de todo mundo. Muita pressa para me convencer, muita insistência de que estava tudo normal. No terceiro dia, quando estávamos sendo liberados, consegui conversar com uma auxiliar de limpeza que trabalhava no berçário. Dona Conceição, uma senhora simples que parecia honesta. Dona Conceição, a senhora trabalhou na segunda-feira à noite no berçário? Trabalhei sim, senhor. Havia quantos bebês lá? Ela olhou para os lados nervosa. Senhor, eu não posso falar essas coisas. Por favor, é sobre meu filho. Havia 2 bebês, senhor. 2 menininhos que nasceram no mesmo dia. Meu sangue gelou. E onde está o outro bebê? Senhor, eu não sei de nada. Só sei que quando chegou de manhã, só tinha um bebê no berçário. E a família do outro bebê? Foram embora durante a madrugada, disseram que era urgência médica, que precisavam transferir para outro hospital. Naquele momento, tive certeza absoluta. Havia acontecido uma troca, e meu filho verdadeiro tinha ido embora com a outra família durante a madrugada. Procurei imediatamente a polícia. O delegado Ernesto Machado me recebeu na Delegacia Central de Ribeirão Preto. Delegado, quero registrar uma ocorrência. Acho que meu filho foi trocado no hospital. Senhor Oliveira, estas acusações são muito graves. Tem certeza do que está falando? Contei tudo. A marca de nascença que sumiu, o comportamento estranho da equipe médica, a informação sobre o outro bebê que desapareceu durante a madrugada. O delegado foi profissional, registrou minha queixa, mas pude perceber ceticismo em sua voz. Senhor, vamos investigar, mas devo alertá-lo que casos de troca em maternidades são extremamente raros. Na maioria das vezes, são apenas paranoias de pais nervosos. A investigação durou 3 meses. Interrogaram toda a equipe médica, analisaram os registros hospitalares, verificaram os protocolos de segurança. O resultado oficial foi que não houve irregularidades. Senhor Oliveira, disse o delegado na última reunião, não encontramos evidências de troca. Seu filho é legitimamente seu.
Sugiro que aceite a realidade e cuide da criança que tem. Mas eu não aceitei. Durante os primeiros anos de vida do Rodrigo, nome que acabamos escolhendo, cada dia que passava me convencia mais de que ele não era meu filho biológico. As diferenças físicas ficavam mais evidentes. Ele era loiro enquanto Cleusa e eu tínhamos cabelos escuros, tinha olhos azuis enquanto nós tínhamos olhos castanhos. Era alto e magro, enquanto nossa família toda era de estrutura mais robusta. Cleusa se irritava quando eu tocava no assunto. Marcos, pelo amor de Deus, Rodrigo é nosso filho. Genetics é uma coisa complicada, ele pode ter puxado bisavós, tataravós. Para de neurose. Mas não era neurose. Era certeza paterna. Eu amava o Rodrigo com todo o meu coração. Criei ele como meu filho verdadeiro. Nunca faltei com carinho ou cuidado. Ele nunca soube das minhas dúvidas. Para ele, eu sempre fui simplesmente pai. E para mim, ele sempre foi meu filho do coração. Porém, durante todas essas noites acordado, olhando para aquele menino dormindo, eu orava. Deus, se existe em algum lugar um filho do meu sangue, me dê força para encontrá-lo. E se este menino aqui não é meu biologicamente, me dê sabedoria para amá-lo como se fosse. Quando Rodrigo completou 3 anos, tomei uma decisão que mudaria completamente minha vida. Abandonei meu emprego numa metalúrgica e virei caminhoneiro. A princípio, Cleusa achou que era crise de meia-idade, mudança de profissão por impulso. Marcos, você nunca dirigiu caminhão na vida? Por que essa mudança radical? Eu não podia explicar para ela o verdadeiro motivo. Tinha me tornado caminhoneiro porque precisava rodar o Brasil inteiro. Precisava visitar hospitais, maternidades, conversar com pessoas, procurar pistas do meu filho verdadeiro. A estrada seria minha ferramenta de busca. Durante os primeiros anos como caminhoneiro, parava em todo o hospital que encontrava pelo caminho. Conversava com enfermeiros antigos, procurava registros de nascimentos de 15 de março de 1999. Mostrava fotos do Rodrigo, perguntando se alguém lembrava de casos de troca. A maioria das pessoas me olhava com pena, como se eu fosse um homem obcecado por uma fantasia. Alguns profissionais mais experientes, porém, admitiam que nos anos 90 e 2000, os protocolos de segurança em maternidades não eram tão rigorosos como hoje. Senhor, me disse uma vez uma enfermeira aposentada em Belo Horizonte, eu trabalhei 40 anos em maternidade. Posso garantir que trocas aconteciam sim. Raras, mas aconteciam, principalmente em plantões noturnos com pouco pessoal. Cada conversa dessas alimentava minha esperança e aumentava minha determinação. Foi quando comecei a notar algo sobrenatural acontecendo nas minhas viagens. Comecei a ter sonhos muito vívidos sobre um rapaz que crescia longe de mim. Via pedaços da vida dele, brincando no quintal, estudando na escola, ajudando os pais adotivos. Sempre era o mesmo rosto, que ia amadurecendo conforme os anos passavam. Nos sonhos, ele sempre usava aquela pulseirinha azul do hospital. Mesmo crescendo, mesmo virando adolescente, a pulseira estava sempre lá no seu pulso, como se fosse uma marca de identificação que o conectava comigo. Comecei também a sentir direcionamentos inexplicáveis durante as viagens. Às vezes, no meio de uma rota planejada, sentia uma urgência estranha de mudar o caminho, de seguir por estradas que não estavam no meu trajeto original. Na maioria das vezes, esses desvios me levavam a encontrar pessoas que tinham informações relevantes sobre trocas em maternidades ou casos similares ao meu. Cleusa percebia que algo havia mudado em mim. Marcos, você está diferente desde que virou caminhoneiro. Parece que está sempre procurando alguma coisa. E eu estava mesmo. Estava procurando meu filho perdido, usando cada viagem como uma missão de busca, transformando minha profissão numa verdadeira operação de investigação paterna. Durante esses 25 anos, nunca parei de acreditar que um dia encontraria meu menino. E você que está ouvindo esta história, já sentiu alguma vez na vida que algo muito importante estava faltando? Já teve a intuição de que Deus estava preparando um encontro que mudaria tudo? Continue comigo, porque o que vou contar a seguir vai mostrar que a fé de um pai nunca morre
e que Deus sempre tem um plano perfeito, mesmo quando não conseguimos enxergar. Depois de 5 anos rodando o Brasil como caminhoneiro, desenvolvi uma metodologia própria de investigação. A cada cidade que chegava, procurava o hospital local e conversava discretamente com funcionários antigos. Sempre perguntava sobre nascimentos de 15 de março de 1999, sobre casos de confusão em maternidades, sobre famílias que pudessem ter levado uma criança errada para casa. A princípio, parecia uma busca impossível. O Brasil é imenso e as chances de encontrar uma agulha no palheiro eram mínimas, mas eu tinha algo que a maioria dos investigadores não tem: fé inabalável e a convicção de que Deus estava me guiando a cada quilômetro. O primeiro sinal verdadeiramente divino aconteceu numa viagem para Salvador, em 2004. Estava transportando autopeças e parei para abastecer num posto em Vitória da Conquista. Era madrugada, eu estava cansado, mas algo me fez entrar na lanchonete para tomar um café. Lá dentro, uma senhora de uns 60 anos chorava baixinho numa mesa do canto. Meu coração se apertou. Sei como é a dor de uma mãe ou pai sofrendo por um filho. Aproximei-me respeitosamente. Desculpe incomodar, senhora. Está tudo bem? Ela levantou o rosto molhado de lágrimas. Obrigada pela gentileza, moço. É que hoje faz 5 anos que descobri uma verdade terrível sobre meu neto. Algo na palavra verdade terrível fez meu sangue gelar. Se quiser conversar, sou bom ouvinte. Ela me contou uma história que arrepiou cada pelo do meu corpo. Seu filho havia nascido em março de 1999, numa maternidade em Jequié. Durante anos, toda a família estranhava que o menino não se parecia em nada com os pais. Era loiro de olhos azuis numa família de morenos de olhos escuros. Há 5 anos, descobrimos por acaso que houve troca na maternidade. Meu neto verdadeiro foi criado por outra família. E o menino que criamos como nosso não era nosso sangue. Minha voz saiu trêmula. E como descobriram? Por acaso, encontramos a outra família numa festa de igreja. As crianças estavam brincando juntas quando percebemos que uma se parecia com nosso filho e outra com os outros pais. Foi um choque terrível. Ela me contou que as 2 famílias conseguiram resolver a situação amigavelmente. Os meninos, que já tinham 5 anos na época, ficaram conhecendo as 2 famílias, mas continuaram com quem os havia criado. Sabe o que mais me impressiona? Continuou a senhora. Meu neto sempre disse que sonhava com um pai diferente, um homem que dirigia caminhão e estava procurando por ele. Meu coração quase saiu pela boca. Como assim, senhora? Desde pequeninho ele falava desses sonhos. Dizia que havia um pai caminhoneiro que chorava por ele todas as noites. Na época, achávamos que era imaginação de criança. Saí daquele posto com uma certeza renovada. Meu filho também estava sonhando comigo. Havia uma conexão espiritual entre nós que transcendia a distância física. A partir desse encontro, passei a prestar atenção nos sinais que recebia durante as viagens. Comecei a anotar todos os sonhos, todas as intuições, todos os direcionamentos inexplicáveis num caderno que carregava sempre comigo. Os sonhos se tornaram mais frequentes e detalhados. Via meu filho crescendo. Aos 6 anos aprendendo a andar de bicicleta, aos 8 anos ajudando o pai adotivo numa oficina mecânica, aos 12 anos estudando numa escola do interior. Sempre com aquela pulseira azul no pulso, sempre com a mesma marca em formato de cruz atrás da orelha. Em 2007, durante uma viagem para Recife, tive o sonho mais nítido de todos. Vi meu filho, já com 8 anos, num quintal cercado por pés de manga. Ele brincava com um cachorro caramelo e usava uma camiseta do Palmeiras. O mais impressionante, conseguia ouvir sua voz pela primeira vez. Pai, quando você vai me encontrar? Ele perguntava olhando diretamente para mim no sonho. Eu sei que você está me procurando. Acordei chorando. Era mais que um sonho, era uma comunicação real entre pai e filho separados pela distância, mas unidos pelo amor. Decidi intensificar minha busca. Passei a aceitar apenas cargas que me levassem para regiões do interior, onde era mais provável encontrar hospitais menores com protocolos menos rigorosos na época da troca.
Foi numa dessas viagens, transportando materiais de construção para Montes Claros, que conheci Dr. Augusto Pereira, um médico aposentado que havia trabalhado 30 anos em maternidades pelo interior de Minas Gerais. Contei minha história para ele durante um almoço no posto da BR-135. Ele me ouviu com atenção e disse algo que mudou minha perspectiva completamente. Marcos, nos anos 90 e início dos 2000, trocas acidentais em maternidades eram mais comuns do que se imagina, principalmente em hospitais públicos com pouco pessoal durante plantões noturnos. Doutor, o senhor chegou a presenciar casos assim? Presenciei e até ajudei a resolver alguns. O problema é que muitas famílias, quando descobriam, preferiam não mexer na situação para não traumatizar as crianças que já estavam crescendo. Dr. Augusto me deu uma informação preciosa. Existia uma rede informal de médicos e enfermeiros aposentados que ajudavam famílias a investigar possíveis trocas. Eles tinham acesso a registros antigos e conheciam casos similares pelo país. Se você realmente quer encontrar seu filho, posso te colocar em contato com essa rede. Mas prepare-se psicologicamente. Nem sempre as verdades que descobrimos são fáceis de aceitar. Através do Dr. Augusto, conheci Dona Rosimeire, uma enfermeira aposentada de Uberlândia que dedicava seu tempo livre a ajudar pais na minha situação. Ela havia trabalhado 35 anos em maternidades e conhecia detalhes sobre protocolos de identificação de recém-nascidos. Marcos, sua história é mais comum do que você imagina. Só no Triângulo Mineiro, ajudei a esclarecer 8 casos de troca nos últimos 10 anos. Dona Rosimeire me ensinou como identificar pistas em registros hospitalares, como abordar funcionários antigos sem despertar suspeitas e, principalmente, como interpretar os sinais que meu próprio filho poderia estar enviando. Filho, você falou que tem sonhos com ele? Tenho, Dona Rosimeire, sonhos muito vívidos. Isso não é coincidência. Existe uma ligação espiritual entre pais e filhos que nenhuma separação pode romper. Seu menino também deve estar sonhando com você. Ela me deu uma lista de hospitais no interior de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, onde sabia que haviam ocorrido irregularidades entre 1998 e 2000. Comece por esses. E lembre-se, confie nas suas intuições. Deus fala conosco de formas misteriosas. Durante os 2 anos seguintes, visitei sistematicamente cada hospital da lista. Em Franca, conversei com uma auxiliar aposentada que lembrava vagamente de uma confusão envolvendo 2 bebês numa madrugada de março de 1999. Senhor, foi uma noite muito corrida. Nasceram 3 bebês quase ao mesmo tempo e havia pouco pessoal de plantão. Lembro que teve sim uma confusão com as pulseirinhas. A senhora lembra dos nomes das famílias? Não lembro os nomes, mas lembro que uma das famílias era de Ribeirão Preto e outra de uma cidadezinha aqui perto, Batatais ou Altinópolis, não tenho certeza. Meu coração disparou. Ribeirão Preto era a minha cidade. Aquele podia ser o hospital onde aconteceu a troca. A senhora lembra se houve investigação na época? Houve uma família que questionou, mas como não conseguiram provar nada, o caso foi arquivado. Senti que estava no caminho certo. Passei a concentrar minha busca na região de Franca, Batatais e Altinópolis. Comecei a frequentar postos de combustível, lanchonetes, igrejas dessas cidades, sempre procurando famílias com filhos nascidos em março de 1999. Foi numa dessas incursões investigativas que aconteceu outro sinal divino. Estava numa missa dominical na Igreja do Rosário em Batatais, quando o padre fez uma homilia sobre filhos perdidos e reencontrados. Irmãos, às vezes Deus permite que passemos por provações para fortalecer nossa fé. O pai que busca um filho perdido exercita o amor mais puro que existe. Ao final da missa, o padre veio conversar comigo. Filho, percebi que você se emocionou durante a homilia. Está passando por alguma provação? Padre Francisco era um homem de uns 70 anos, cabelos brancos, olhos bondosos. Contei minha história para ele, e suas palavras me marcaram profundamente. Marcos, há 40 anos atendo famílias desta região.
posso te garantir que casos como o seu existem. E posso te garantir também que quando Deus quer reunir um pai com um filho, nada no mundo impede esse reencontro. Padre, às vezes me pergunto se estou sendo obcecado, se deveria desistir e aceitar a realidade. Filho, obsessão é quando buscamos algo egoisticamente. Você está buscando seu filho por amor. Isso é missão divina, não obsessão. Padre Francisco me deu uma informação valiosa. Conhecia várias famílias da região que haviam adotado crianças no final dos anos 90, algumas através de canais oficiais, outras através de arranjos, que hoje seriam considerados irregulares. Não posso quebrar o sigilo dessas famílias, mas posso te dizer que existe na nossa comunidade um rapaz de uns 25 anos que sempre intrigou a família que o criou por não se parecer fisicamente com eles. Meu sangue gelou. Padre, posso saber mais detalhes? É uma família humilde, trabalhadora. O pai trabalha numa oficina mecânica e a mãe é costureira. O rapaz sempre foi questionador sobre sua origem, mas nunca conseguiu respostas satisfatórias. E onde posso encontrar essa família? Filho, não posso dar endereços, mas posso sugerir que você ore e confie na providência divina. Se for vontade de Deus, vocês se encontrarão no momento certo. Saí daquela igreja com uma certeza renovada. Estava próximo do meu objetivo. Meu filho estava em algum lugar daquela região, crescendo numa família que o amava, mas sem saber sua verdadeira origem. Intensifiquei as orações. Toda noite, antes de dormir na cabine do caminhão, fazia a mesma prece. Senhor, se meu filho está perto, me dê um sinal. Me mostre o caminho para encontrá-lo. Foi numa dessas noites de oração intensa que tive a visão mais clara da minha vida. Vi meu filho, agora já um jovem adulto, parado numa estrada. Ele usava roupas de trabalho sujas de graxa, tinha uma expressão preocupada e segurava algo nas mãos. Parecia um celular. No sonho, eu dirigia pela mesma estrada e parava para ajudá-lo. Quando ele se aproximava do meu caminhão, eu conseguia ver claramente a pulseira azul no seu pulso e a marca em formato de cruz atrás da orelha. Pai, ele dizia no sonho, eu sempre soube que você existia. Sempre sonhei com este momento. Acordei com lágrimas nos olhos e uma certeza absoluta. O encontro estava próximo, muito próximo. Você que está acompanhando esta história, já teve algum sonho que parecia mais real que a própria realidade? Já sentiu que Deus estava preparando algo extraordinário na sua vida, através de sinais que só você conseguia perceber? Continue comigo, porque o que vou contar a seguir vai mostrar que quando a fé move montanhas, nenhuma distância é grande demais para separar um pai do seu filho. Depois da conversa com o Padre Francisco, minha busca ganhou uma direção mais específica. Passei a frequentar a região de Batatais e Altinópolis como se fosse minha segunda casa. Aceitava qualquer carga que me levasse para lá, mesmo que o frete fosse menor. Meu objetivo não era mais ganhar dinheiro, era encontrar meu filho. Durante 6 meses, fiz amizade com frentistas de postos, atendentes de lanchonetes, mecânicos de oficinas. Sempre com o mesmo pretexto. Era caminhoneiro da região e gostava de conhecer pessoas. Nunca mencionava minha busca diretamente, mas observava, perguntava sobre famílias locais, prestava atenção em jovens de 25 anos. Foi numa tarde de quinta-feira, no posto Estrela em Altinópolis, que conheci seu Antônio Carvalho, um mecânico de 58 anos que trabalhava ali há mais de 20 anos. Era um homem simples, mãos calejadas, jeito honesto de quem trabalhou a vida inteira. Seu Antônio, o senhor conhece bem o pessoal daqui da região? Conheço sim, moço. Nasci e me criei aqui. Praticamente todo mundo que passa por este posto eu já conheço de vista. Durante nossa conversa, mencionei casualmente que tinha um sobrinho de 25 anos e estava procurando rapazes da mesma idade para apresentar umas vagas de emprego na transportadora. Rapaz de 25 anos tem vários aqui na região. Tem o filho do Zé da oficina, tem o menino do Manuel. Ah, tem o Mateus também. Meu coração quase parou quando ouvi o nome. Mateus era exatamente o nome que eu queria dar ao meu filho antes de descobrir a troca. Mateus, como é esse rapaz? Mateus Silva, bom menino, trabalhador,
Trabalha na oficina do pai dele aqui perto. Só que é engraçado, sabe? Não parece nada com os pais, eles são baixinhos, morenos e ele é alto, meio loiro. O pessoal sempre brinca que deve ter sido trocado na maternidade. Minha respiração ficou ofegante. E onde fica essa oficina? Umas 3 quadras daqui, oficina do Silva. O seu João Silva é boa gente, mas o menino sempre foi meio inquieto, sabe? Sempre perguntando coisas sobre quando era pequeno. Dizem que ele sonha muito, acorda às vezes gritando como se estivesse procurando alguém. Não consegui mais me concentrar na conversa. Paguei o abastecimento rapidamente e saí do posto com o coração disparado. Era ele. Tinha certeza absoluta de que era meu Mateus. Dirigi até a região que seu Antônio tinha indicado e encontrei facilmente a oficina do Silva. Era um estabelecimento simples, com 2 baias para carros, equipamentos básicos, mas bem organizado. Na placa estava escrito: João Silva, mecânica em geral. Parei do outro lado da rua e observei. Por volta das 17 horas, vi um rapaz alto, magro, cabelos castanho claros, saindo da oficina. Vestia um macacão azul sujo de graxa e carregava uma mochila nas costas. Mesmo de longe, mesmo depois de 25 anos, reconheci imediatamente. Era meu filho. A altura, o jeito de andar, o formato do rosto, era igual ao meu quando eu tinha essa idade e, principalmente, consegui ver um brilho azul no pulso direito dele. A pulseira do hospital ainda estava lá. Tive vontade de sair correndo, abraçá-lo, gritar para o mundo que havia encontrado meu menino, mas sabia que precisava agir com cautela. Não podia simplesmente chegar numa família e destruir 25 anos de convivência com uma revelação dessas. Segui-o discretamente. Ele caminhou cerca de 6 quadras até uma casa simples numa rua residencial. Vi quando entrou e acenou para uma mulher na janela, provavelmente a mãe que o criou. Durante 3 semanas, observei a rotina do Mateus sem me aproximar. Ele trabalhava na oficina das 8 horas às 17 horas, almoçava sempre no mesmo boteco e algumas tardes ia a uma academia pequena no centro da cidade. Era um rapaz educado, cumprimentava todo mundo na rua, parecia bem integrado na comunidade, mas eu percebia algo diferente nele, uma inquietação, uma tristeza sutil nos olhos, como se estivesse sempre procurando algo que não conseguia identificar. Era exatamente o que eu sentia durante todos esses anos, uma incompletude, uma sensação de que faltava uma peça importante na vida. Decidi investigar mais sobre a família Silva. Conversei com vizinhos, frequentei estabelecimentos da região e montei um perfil completo deles. João Silva, 52 anos, mecânico há 30 anos. Marta Silva, 49 anos, costureira. Casados há 28 anos, nunca conseguiram ter filhos naturalmente. A informação mais importante veio de Dona Carmen, uma vizinha de 70 anos que conhecia a família há décadas. Aquele menino foi uma bênção na vida do João e da Marta. Eles tentaram ter filhos por anos, fizeram tratamentos, nada dava certo. Aí, de repente, em 1999, apareceram com um bebê. E como conseguiram o bebê, Dona Carmen? Disseram que foi adoção, mas foi tudo muito rápido, sabe? Uma semana estavam sem filho, na outra já tinha o bebê em casa. Na época achei meio estranho, mas como eles eram tão felizes... A senhora lembra de mais algum detalhe? Lembro que eles viajaram para Franca para buscar a criança. Disseram que teve uns problemas de documentação, que demoraram alguns dias lá. E quando voltaram, o bebê já estava com eles. Franca. Exatamente o hospital onde a auxiliar aposentada lembrou da confusão com as pulseirinhas. As peças do quebra-cabeças estavam se encaixando perfeitamente. Naquela noite, liguei para Cleusa de uma lanchonete em Altinópolis. Marcos, você está bem? Sua voz está estranha. Cleusa, preciso te contar uma coisa. Acho que encontrei nosso filho verdadeiro. Silêncio absoluto do outro lado da linha. Marcos, pelo amor de Deus, não comece com essa história de novo. Rodrigo é nosso filho. Cleusa, eu vi o menino. É igual a mim. Tem a marca de nascença. Ainda usa a pulseira do hospital. É ele, tenho certeza absoluta. E o que você pretende fazer? Destruir a vida de uma família que criou essa criança há 25 anos? Destruir nossa própria família?
Era uma pergunta que me atormentava. Eu tinha direito de reivindicar meu filho biológico depois de tanto tempo? Qual seria o impacto na vida de todos os envolvidos? Cleusa, eu só quero conhecê-lo. Quero ter certeza. Se for realmente meu filho, vamos encontrar uma forma de lidar com a situação sem machucar ninguém. Marcos, você está obcecado. Isso não vai dar certo. Volta para casa e esquece essa loucura. Desliguei o telefone mais confuso que nunca. Por um lado, tinha a certeza de que havia encontrado meu filho. Por outro, sabia que uma revelação dessas poderia destruir várias vidas. Foi quando decidi procurar orientação espiritual. Voltei à Igreja do Rosário em Batatais e conversei novamente com o Padre Francisco. Padre, encontrei o rapaz que o senhor mencionou. Tenho certeza de que é meu filho, mas estou dividido sobre como proceder. Filho, situações como essa exigem muita sabedoria e delicadeza. Você tem absoluta certeza de que é sua criança? Tenho, padre. É igualzinho a mim. Tem as mesmas características físicas que meu filho verdadeiro deveria ter. E a família que o criou? São pessoas boas, humildes, que amam o rapaz como filho verdadeiro. Padre Francisco ficou em silêncio por alguns minutos, como se estivesse orando em busca de orientação divina. Marcos, vou te dar um conselho. Ore intensamente durante uma semana. Peça para Deus te mostrar o caminho certo. Se for vontade divina que vocês se encontrem, Ele criará a oportunidade perfeita, onde ninguém sairá machucado. E se Deus não der nenhum sinal? Filho, Deus sempre dá sinais. Às vezes é um sim, às vezes é um espere, às vezes é um não. O importante é estar com o coração aberto para ouvir. Durante uma semana inteira fiz jejum e oração. Todas as manhãs ia à primeira missa na Igreja do Rosário. Todas as noites me ajoelhava na cabine do caminhão e pedia orientação. Foi na sexta-feira dessa semana de oração que recebi o sinal mais claro da minha vida. Estava dormindo num posto de combustível em Altinópolis quando tive um sonho diferente de todos os outros. Vi meu filho, agora já sabia que se chamava Mateus, parado numa estrada próximo a um carro quebrado. Ele segurava um celular na mão e parecia preocupado. No sonho, eu dirigia pela mesma estrada e parava para ajudá-lo. Quando nos aproximávamos um do outro, ele olhava diretamente nos meus olhos e dizia: Pai, eu sempre soube que você existia. Estava esperando este momento há 25 anos. Acordei às 4 da manhã com uma certeza absoluta. Deus estava orquestrando nosso encontro. Não seria eu quem forçaria a situação. Seria Ele quem criaria a oportunidade perfeita. Passei mais 2 meses observando a rotina do Mateus, mas agora com uma perspectiva diferente. Não estava mais ansioso ou desesperado. Estava confiante de que Deus escolheria o momento e o lugar certo para a nossa reunião. Durante esse período, descobri mais detalhes sobre sua vida. Mateus era técnico em mecânica, formado pelo Senai. Namorava uma moça chamada Fernanda há 3 anos. Era querido por todos na cidade. Sempre ajudava quem precisava, mas tinha uma melancolia constante que intrigava as pessoas próximas. O Mateus é um bom menino, me disse um dia a atendente da farmácia, onde ele comprava remédios para a mãe adotiva. Mas sempre teve essa tristeza no olhar, sabe? Como se estivesse procurando alguma coisa que nunca encontrava. Conversei também com o professor Edir, que tinha sido seu professor de história no ensino médio. Mateus sempre foi muito questionador sobre família, sobre a origem das pessoas. Fazia perguntas estranhas nas aulas de genética, sobre hereditariedade, sobre características físicas que passam de pais para filhos. Sabe que tipo de perguntas? Ele perguntava se era normal uma pessoa não se parecer em nada com os pais, se existiam casos de trocas em hospitais, se era possível uma família inteira ter características físicas diferentes de um dos filhos. Cada informação confirmava minha certeza. Mateus também sentia que algo estava errado com sua origem. Também buscava respostas que ninguém conseguia dar. Em dezembro de 2023, exatamente no aniversário de 25 anos do meu filho, tomei uma decisão definitiva. Iria me aproximar dele de forma natural, sem revelar imediatamente minha identidade.
Queria conhecê-lo como pessoa, construir uma relação de confiança e só depois revelar a verdade. Criei um pretexto perfeito. Levei meu caminhão até a oficina do Silva com um problema inventado no sistema elétrico. Era um defeito simples que qualquer mecânico experiente conseguiria resolver. Quando entrei na oficina, Mateus estava trabalhando sozinho. João Silva tinha saído para buscar peças. "Boa tarde, rapaz. Estou com um problema no caminhão. Você pode dar uma olhada?" Quando ele levantou o rosto para me cumprimentar, o tempo parou. Era como olhar no espelho há 25 anos. Os mesmos olhos, o mesmo formato do nariz, a mesma expressão. E, principalmente, a pulseira azul ainda estava lá no pulso direito. "Claro, senhor. Qual o problema?" Sua voz era igual à minha nessa idade. O mesmo tom, a mesma entonação. Era meu filho, não havia mais dúvida. Problema no sistema elétrico. As luzes estão piscando. Enquanto ele examinava o caminhão, observei cada movimento. Era meticuloso, inteligente, sabia exatamente o que estava fazendo. Tinha herdado de mim a facilidade com mecânica. "Senhor, aqui está o problema", disse ele apontando para um fio desencapado. "É só um reparo simples." Durante a meia hora que ele trabalhou no caminhão, conversamos sobre vários assuntos. Ele era educado, inteligente, tinha opiniões bem formadas sobre a vida. Era exatamente o tipo de filho que eu sempre sonhei ter. "Você é da região?" perguntei. "Sou sim. Nasci aqui mesmo, sempre vivi aqui. E gosta de trabalhar com mecânica?" "Gosto muito. Desde pequeno sempre tive facilidade com máquinas, motores. Meu pai, bem, o homem que me criou diz que eu nasci com jeito para isso." A forma como ele disse "o homem que me criou" me chamou a atenção. Havia uma hesitação, como se ele próprio questionasse a paternidade. Quando terminou o reparo, paguei o serviço e me despedi. "Muito obrigado, rapaz. Qual seu nome?" "Mateus Silva." "Prazer, Mateus. Meu nome é Marcos." Quando nos cumprimentamos com um aperto de mãos, senti uma energia inexplicável. Era meu sangue, minha continuação, meu menino perdido há 25 anos. Saí da oficina com lágrimas nos olhos e uma certeza absoluta. Deus estava preparando o nosso reencontro oficial. Era apenas questão de tempo e oportunidade. Você já viveu um momento em que soube, com absoluta certeza, que estava diante de algo que mudaria sua vida para sempre? Já sentiu que Deus estava orquestrando cada detalhe de uma situação para que tudo se encaixasse perfeitamente? Continue comigo, porque o que vou contar agora é o momento mais emocionante desta história, quando finalmente pai e filho se reconheceram depois de 25 anos de separação. Depois daquele primeiro encontro na oficina, passei 2 semanas orando e planejando como abordar Mateus novamente. Sabia que precisava criar uma oportunidade mais natural, onde pudéssemos conversar com calma e eu pudesse avaliar como ele reagiria à revelação mais extraordinária de sua vida. A oportunidade surgiu numa manhã de quinta-feira, 18 de janeiro de 2024. Estava transportando eletrodomésticos de São José do Rio Preto para Uberaba, quando decidi passar propositalmente pela estrada que ligava Altinópolis à BR-116. Era uma rota menos movimentada, mas que eu sabia que Mateus às vezes usava para ir trabalhar. Eram exatamente 7h23, quando vi um Fiat Palio azul parado no acostamento, com o capô levantado. Mesmo de longe, reconheci imediatamente a silhueta do rapaz que estava ao lado do carro. Era Mateus, e pelo jeito estava com problemas mecânicos. Meu coração disparou. Era o exato cenário do sonho profético que tive meses antes. Deus estava orquestrando nosso encontro definitivo. Parei o caminhão uns 50 metros à frente e caminhei até ele. Mateus estava debruçado sobre o motor, claramente frustrado. "Problemas, rapaz?" perguntei, me aproximando. Ele levantou a cabeça e me reconheceu imediatamente. "Ah, oi, senhor Marcos. Que coincidência encontrar o senhor aqui." "Coincidência não, Mateus. Deus", pensei comigo mesmo. "O que aconteceu com o carro?" "Acho que é a bomba d'água. Começou a ferver do nada, estava indo para o trabalho quando a temperatura disparou." Enquanto eu olhava o motor,
observei discretamente mais uma vez todos os detalhes físicos dele. A semelhança comigo era ainda mais impressionante à luz do dia. A altura, a constituição física, o jeito de gesticular, tudo igual ao que eu era na mesma idade. Tem razão, é a bomba d'água mesmo. Vou te dar uma carona até a cidade. Depois a gente reboca o carro. Muito obrigado, Sr. Marcos, o senhor é muito gentil. Durante o trajeto até Altinópolis, conversamos sobre vários assuntos. Mateus era inteligente, tinha opiniões bem formadas, mas percebi que sempre desviava quando o assunto chegava perto de família ou infância. Mateus, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor. Você sempre se sentiu completo, sabe, como se tivesse encontrado seu lugar no mundo? Ele me olhou com surpresa, como se a pergunta tivesse tocado numa ferida profunda. É uma pergunta estranha, senhor Marcos. Por que pergunta isso? Porque percebi que você tem uma melancolia no olhar, como se estivesse sempre procurando alguma coisa. Mateus ficou em silêncio por alguns quilômetros. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada. Senhor, posso confiar no senhor? Preciso conversar com alguém sobre uma coisa que me atormenta há anos. Meu coração apertou. Pode confiar, filho. Eu sempre senti que havia algo errado com minha história. Desde pequeno, tenho a sensação de que não pertenço completamente à minha família. Como assim? Fisicamente não me pareço em nada com meus pais. Psicologicamente, também somos muito diferentes. E tem uma coisa mais estranha ainda. Ele hesitou como se estivesse decidindo se deveria continuar. Que coisa, Mateus? Eu sonho muito. Sempre sonhei com um homem que me procurava. Um homem que dirigia caminhão e chorava por mim. Durante a infância, acordava muitas vezes gritando, chamando por um pai que não era o meu pai. Minha vista ficou embaçada pelas lágrimas. Era a confirmação que eu precisava. A conexão espiritual entre nós havia se mantido intacta durante todos esses anos. E você já tentou investigar sua origem? Já perguntei 1000 vezes para meus pais sobre quando eu era bebê. Eles sempre dão respostas evasivas, mudam de assunto. Nunca me mostraram fotos minhas de recém-nascido. Nunca consegui ver minha certidão de nascimento original. Mateus, o que você sentiria se descobrisse que suas suspeitas são verdadeiras? Senhor Marcos, por que está fazendo essas perguntas? O senhor sabe de alguma coisa? Chegamos na cidade e parei o caminhão na praça central. Olhei diretamente nos olhos dele, nos meus próprios olhos de 25 anos atrás. Mateus, preciso te contar algo que vai mudar sua vida para sempre. Mas antes, posso ver essa pulseira que você usa no pulso? Ele olhou para a pulseira azul com estranheza. Esta aqui, uso desde sempre. Minha mãe disse que vim com ela do hospital, porque quer ver. Com mãos trêmulas, peguei a pulseira e li o que estava escrito. Baby Boy, Oliveira, 15-03-99, 14-37. Mateus, você não se chama Silva. Você se chama Mateus Oliveira, e eu sou seu pai. O silêncio que se seguiu foi o mais intenso da minha vida. Mateus me olhava com os olhos arregalados, tentando processar o que acabara de ouvir. Como assim, senhor? Isso é impossível. Tirei da carteira a foto desbotada que carregava há 25 anos. A única foto do meu filho verdadeiro recém-nascido. Mostrei para ele. Esta foto foi tirada no dia 15 de março de 1999, no Hospital Santa Casa de Ribeirão Preto. É você, com poucas horas de vida. Veja a pulseira na foto. É a mesma que você usa até hoje. Mateus pegou a foto com mãos tremendo. Ficou observando por longos minutos, comparando a pulseira da foto com a que usava no pulso. Meu Deus, é realmente a mesma pulseira. Mas como? Houve uma troca na maternidade, Mateus. Você foi levado por engano pela família Silva e eu fiquei com o filho deles. Durante 25 anos, procurei você por todo o Brasil. E o menino que ficou com vocês? Rodrigo. Eu o criei como meu filho verdadeiro. Amo ele como se fosse meu sangue. Mas sempre soube que você existia em algum lugar. Mateus começou a chorar silenciosamente. Não era choro de tristeza, era de alívio. Eu sabia, disse entre soluços. Sempre soube que havia outro pai em algum lugar me procurando. Nos sonhos eu via o senhor dirigindo pelas estradas,
parando em postos, mostrando minha foto para as pessoas. Meu coração explodiu de emoção. Você via isso nos sonhos? Via sim. E sempre acordava com vontade de sair correndo pelas estradas para encontrar esse pai que me procurava. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Uma paz profunda desceu sobre nós dois. Era como se 25 anos de busca, dor e saudade se dissolvessem em segundos. Pai, disse Mateus pela primeira vez, testando como soava aquela palavra. O Senhor pode me abraçar. O abraço que nos demos ali, na praça de Altinópolis, foi o abraço mais intenso da minha vida. Era meu filho, meu sangue, minha continuação que finalmente havia voltado para casa. Filho, você ainda tem a marca atrás da orelha? Ele sorriu através das lágrimas. Tenho sim, uma marca em formato de cruz, igualzinha à sua. Mostrou-me a marca. Era exatamente igual à minha, no mesmo local, do mesmo tamanho. Era a prova definitiva, inquestionável, de que aquele era meu filho biológico. Passamos as 2 horas seguintes conversando na praça. Contei toda a minha história. A desconfiança no hospital, a investigação policial, os anos como caminhoneiro procurando por ele, os sonhos proféticos, as pistas que me levaram até Altinópolis. Mateus também compartilhou suas experiências. A sensação constante de não pertencer àquela família, os sonhos com um pai caminhoneiro, as perguntas sem respostas sobre sua origem, a tristeza inexplicável que sempre carregou. Pai, e agora? O que acontece com nossas famílias? Agora, filho, vamos resolver isso da forma mais amorosa possível. Você tem pais que te criaram com carinho há 25 anos. Eles não podem ser punidos por um erro do hospital. E eu tenho um filho que amo profundamente, mesmo sabendo que não é meu sangue. O senhor acha que eles vão entender? Acho que sim. No fundo, acho que seus pais sempre souberam que havia algo irregular na sua adoção. E o Rodrigo? Bem, ele vai descobrir que tem um irmão. Mateus sorriu pela primeira vez desde que começamos a conversar. Um irmão. Sempre quis ter um irmão. Decidimos que eu voltaria no fim de semana para conversarmos com João e Marta Silva. Mateus precisava de alguns dias para processar a revelação e preparar seus pais adotivos para a conversa mais difícil de suas vidas. Pai, posso te fazer um pedido? Qualquer coisa, filho. Me leve para conhecer Ribeirão Preto. Quero ver a cidade onde nasci, o hospital onde tudo começou. Claro que sim. Vamos juntos no sábado. Quando nos despedimos naquele dia, já não éramos mais um caminhoneiro perdido e um jovem confuso sobre sua origem. Éramos pai e filho reunidos após 25 anos de separação, prontos para reconstruir nossa família de uma forma que ninguém sairia machucado. Durante a viagem de volta para Ribeirão Preto, liguei para Cleusa. Amor, encontrei nosso filho. Silêncio absoluto. Cleusa, você está aí? Estou, Marcos. É real mesmo? É real. É igualzinho a mim, tem a marca de nascença. Ainda usa a pulseira do hospital, é nosso Mateus. Ela começou a chorar do outro lado da linha. E o Rodrigo? O Rodrigo vai descobrir que tem um irmão mais velho e que nós o amamos exatamente igual, independente do sangue. Marcos, eu preciso me preparar psicologicamente para isso. Eu sei, amor, é muita coisa para processar. Mas Deus nos deu uma família maior, não menor. Agora temos 2 filhos. Naquela noite, ajoelhei na cabine do caminhão e fiz a oração mais emocionada da minha vida. Senhor, obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter guiado meus passos durante 25 anos até encontrar meu filho. Agora, me dê sabedoria para unir essas 2 famílias de forma que todos se sintam amados e respeitados. No sábado seguinte, voltei para Altinópolis. Mateus me esperava ansioso na praça, com uma mochila pequena. Íamos juntos para Ribeirão Preto, onde ele conheceria sua cidade natal e onde começaríamos oficialmente nossa nova vida como pai e filho reunidos. Durante a viagem, ele me fez a pergunta que mais temia. Pai, o Senhor me perdoa por não ter conseguido te encontrar antes? Parei o caminhão no acostamento, olhei nos seus olhos e disse, Filho, você era apenas um bebê quando fomos separados. Você não tem nada para ser perdoado.
Quem deveria pedir perdão sou eu, por não ter conseguido te proteger naquele hospital. Pai, o Senhor fez tudo o que um pai poderia fazer. Procurou durante 25 anos, nunca desistiu, sempre acreditou que me encontraria. Sou eu quem tem orgulho de ter um pai assim. Chegamos em Ribeirão Preto no final da tarde. Levei Mateus primeiro ao Hospital Santa Casa, onde tudo começou. Entramos na maternidade e explicamos nossa história para a supervisora atual. Senhores, casos como o de vocês são raros, mas acontecem. O importante é que conseguiram se reencontrar. É um milagre. Fomos até a capela do hospital e fizemos uma oração de agradecimento. Depois, levei Mateus para conhecer nossa casa, onde Cleusa e Rodrigo nos esperavam para o encontro mais emocionante de nossas vidas. Você consegue imaginar o que é descobrir, depois de 25 anos, que sua família acaba de dobrar de tamanho? Consegue sentir a emoção de ver dois filhos se conhecendo pela primeira vez, mesmo sendo irmãos de sangue? Continue comigo até o final, porque o que vou contar agora é como nossa família se reconstruiu e como Deus transformou uma tragédia numa bênção multiplicada. O encontro entre Mateus e Rodrigo foi o momento mais emocionante da nossa família. Quando chegamos em casa naquele sábado à tarde, Cleusa estava na sala com Rodrigo, ambos nervosos e curiosos para conhecer o irmão perdido. Rodrigo, aos 25 anos, era tudo que um pai poderia desejar num filho. Formado em administração, trabalhava numa empresa de logística, noivo de uma moça maravilhosa chamada Paula. Mesmo sabendo que não carregava meu sangue, eu o amava profundamente e ele sempre foi meu orgulho. Rodrigo, disse com emoção, este é Mateus, seu irmão biológico. O que aconteceu a seguir surpreendeu todos nós. Em vez de constrangimento ou ciúme, Rodrigo abriu um sorriso imenso e estendeu os braços para Mateus. Cara, eu sempre quis ter um irmão. Seja muito bem-vindo à nossa família. Mateus, ainda tímido, retribuiu o abraço. Rodrigo, eu não sei bem o que dizer. Ainda estou processando tudo isso. Não precisa dizer nada, mano. Somos irmãos agora. E olha só, Rodrigo riu, comparando suas características físicas com as de Mateus. É óbvio que você puxou o pai e eu puxei a mãe. A naturalidade do Rodrigo quebrou toda a tensão do momento. Cleusa, que estava receosa sobre como seria a reação dele, começou a chorar de alívio. Meus filhos, disse ela abraçando os dois, Deus nos deu uma família maior. Agora tenho 2 rapazes para me orgulhar. Durante o jantar, conversamos sobre como proceder com a situação. Era uma realidade complexa, que exigia delicadeza de todos os lados. Pai, disse Rodrigo, eu sempre soube que havia algo diferente na minha origem. Vocês nunca me mostraram fotos de quando eu era bebê, sempre mudavam de assunto quando eu perguntava sobre o parto. Rodrigo, nós queríamos te proteger. Não queríamos que você se sentisse rejeitado ou questionasse nossa família. Eu entendo, pai, mas agora que sei a verdade, fico ainda mais grato. Vocês escolheram me amar mesmo sabendo que eu não era seu filho biológico. Isso é amor de verdade. Mateus ficou impressionado com a maturidade do irmão. Rodrigo, você não sente raiva por ter descoberto isso? Raiva de quê, Mateus? Raiva por ter sido criado pela melhor família do mundo? Por ter pais que me amaram incondicionalmente? Pelo contrário, sinto gratidão. No domingo seguinte, voltamos todos juntos para Altinópolis. Era a hora do encontro mais delicado. Apresentar a situação para João e Marta Silva, os pais que criaram Mateus com tanto amor. Chegamos na casa deles no final da tarde. Mateus tinha conversado com eles durante a semana, preparando-os para nossa visita, mas mesmo assim a tensão era visível. João Silva, um homem de 52 anos, nos recebeu na sala com cordialidade, mas claramente nervoso. Marta estava visivelmente emocionada. Senhor Marcos, disse João, o Mateus nos contou tudo. Não sabemos nem o que dizer. Seu João, dona Marta, antes de qualquer coisa quero que vocês saibam que sou eternamente grato pelo amor e cuidado que deram ao meu filho durante 25 anos. Marta começou a chorar. Senhor Marcos, nós não sabíamos. Quando fomos buscar a criança em Franca, disseram que era uma adoção legal. Nunca imaginamos que...
Dona Marta, vocês foram instrumentos de Deus para cuidar do meu filho quando eu não podia. Não há o que perdoar. Há apenas o que agradecer. João, emocionado, confessou: Senhor, sempre desconfiamos que havia algo irregular. O Mateus não se parecia em nada conosco, e as pessoas sempre comentavam, mas amávamos tanto aquele menino que preferimos não investigar. E fizeram certo, disse Cleusa. O importante é que nossos filhos foram criados com amor por famílias que os queriam. Mateus se aproximou dos pais adotivos. Pai João, mãe Marta, nada muda entre nós. Vocês são meus pais do coração. Agora só tenho mais uma família para amar. O encontro terminou com todos nós chorando e nos abraçando. Decidimos que as duas famílias se manteriam unidas, que Mateus continuaria sendo Silva para a comunidade de Altinópolis, mas que também seria Oliveira para nossa família em Ribeirão Preto. É como se nossos filhos ganhassem duas famílias, disse Dona Marta. Mateus tem agora 4 pais e um irmão. Nos meses seguintes, nossa nova dinâmica familiar se estabeleceu naturalmente. Mateus passava fins de semana alternados entre Altinópolis e Ribeirão Preto. Rodrigo visitava a oficina do João Silva regularmente, aprendendo mecânica como hobby. As duas famílias se tornaram uma só. A transformação mais impressionante foi em Mateus. A melancolia que sempre o acompanhou desapareceu completamente. Ele estava radiante, completo, finalmente em paz consigo mesmo. Pai, me disse numa dessas visitas, pela primeira vez na vida me sinto inteiro. Agora entendo por que sempre tive aquela tristeza. Era saudade de uma família que eu nem sabia que existia. Rodrigo também floresceu com a chegada do irmão. Cara, é incrível ter alguém para conversar sobre coisas de homem, sobre planos, sobre vida. Sempre me senti meio sozinho sendo filho único. Em março de 2024, no aniversário de 25 anos dos 2 rapazes, organizamos uma festa única. Comemoramos na Igreja do Rosário, em Batatais, onde Padre Francisco celebrou uma missa especial de ação de graças. Irmãos, disse o padre na homilia, hoje celebramos não apenas 2 aniversários, mas a prova viva de que Deus nunca abandona seus filhos. Esta família é testemunho de que o amor verdadeiro supera qualquer adversidade. A igreja estava lotada. Vieram pessoas de Ribeirão Preto, Altinópolis, Batatais. Caminhoneiros que conheci durante a busca, funcionários dos hospitais que visitei, todos queriam participar daquele momento histórico. Durante a festa, Mateus fez um discurso que nos emocionou profundamente. Gente, durante 25 anos, me senti como um quebra-cabeças incompleto. Sempre faltava uma peça essencial. Hoje sei que nunca faltou nada. Eu só tinha peças espalhadas em lugares diferentes. Tenho 2 pais, 2 mães, um irmão, 2 famílias que me amam. Sou o homem mais abençoado do mundo. Rodrigo também falou. Quero aproveitar para dizer que descobrir que tenho um irmão foi o melhor presente que Deus me deu. E quero dizer para meus pais que o amor não diminui quando se divide. Ele multiplica. Amo vocês exatamente igual, independente de sangue ou genética. A festa terminou com todos nós cantando Deus não desampara seus filhos, a música que tocava no rádio do meu caminhão naquele primeiro dia, quando comecei a suspeitar da troca. 2 anos depois, nossa família se completou ainda mais. Rodrigo se casou com Paula numa cerimônia linda, onde Mateus foi padrinho. 6 meses depois, Mateus se casou com Fernanda, e Rodrigo retribuiu sendo padrinho dele. Hoje, aos 51 anos, sou avô de 3 netos, 2 filhos do Rodrigo e uma filha do Mateus. As crianças chamam tanto João e Marta Silva, quanto eu e Cleusa de avós, e crescem sabendo que famílias podem ser formadas pelo coração, não apenas pelo sangue. Continuo sendo caminhoneiro, mas agora com um propósito diferente. Uso minha experiência para ajudar outras famílias que passam por situações similares. Já auxiliei na resolução de 12 casos de trocas em maternidades. Criamos o Projeto Reencontro, uma organização que conecta famílias separadas por erros hospitalares. Dona Rosimeire, a enfermeira aposentada que me ajudou, virou nossa coordenadora técnica. Padre Francisco é nosso conselheiro espiritual. Marcos, me disse ele recentemente,
Sua história prova que Deus transforma tragédias em milagres quando encontra corações dispostos a perdoar e amar incondicionalmente. O mais impressionante é que nossa história inspirou mudanças no próprio Hospital Santa Casa de Ribeirão Preto. Eles implementaram novos protocolos de segurança para a identificação de recém-nascidos, para que casos como o nosso não se repitam. A pulseira azul que Mateus usou por 25 anos hoje está emoldurada na sala da nossa casa, junto com a foto desbotada que carreguei durante toda a busca. É nosso símbolo de que a fé pode mover montanhas e reunir famílias. Mateus se tornou engenheiro mecânico e hoje tem sua própria oficina em Altinópolis, que funciona em parceria com a oficina do João Silva. Rodrigo abriu uma empresa de transportes que presta serviços para minha transportadora. Nossa família trabalha unida, sonha unida, vive unida. Todas as noites antes de dormir, faço a mesma oração que fazia durante os 25 anos de busca. Mas agora não é mais um pedido desesperado, é um agradecimento profundo. Senhor, obrigado por nunca ter desistido de mim. Obrigado por ter guiado meus passos até encontrar meu filho. Obrigado por ter multiplicado nossa família ao invés de dividir. Obrigado por ter me ensinado que o amor verdadeiro não conhece limites nem fronteiras. Hoje entendo que não foi uma tragédia que aconteceu na maternidade há 26 anos. Foi o início de um plano divino para mostrar que famílias podem ser formadas de formas extraordinárias, que o amor supera qualquer adversidade e que Deus sempre tem um propósito maior do que conseguimos enxergar. Se você chegou até aqui nesta história, não foi por acaso. Foi porque Deus quer falar com seu coração sobre a importância de nunca desistir, de sempre acreditar, de sempre ter fé. Talvez você esteja passando por uma separação dolorosa na sua família. Talvez tenha perdido contato com alguém que ama. Talvez esteja sentindo que algo importante está faltando na sua vida. Quero te dizer uma coisa. Deus vê suas lágrimas, conhece sua dor e tem um plano perfeito para restaurar tudo que parece perdido. Às vezes demora 25 anos, como no meu caso, mas Ele nunca desiste dos seus filhos. Por isso, se esta história tocou seu coração, se você acredita no poder da fé e do amor incondicional, se inscreva neste canal para acompanhar mais testemunhos de como Deus opera milagres na vida de pessoas comuns como nós. Deixe seu gostei como um sinal de que você acredita que famílias podem ser restauradas e multiplicadas pelo amor divino. E mais importante, deixe aqui nos comentários seu nome e o nome dos seus familiares para que eu possa incluir todos vocês na nossa corrente de oração que acontece todos os dias às 18 horas. Todos os dias nesse horário sagrado, eu, Mateus, Rodrigo e todas as famílias do Projeto Reencontro paramos nossas atividades e oramos por cada nome que vocês deixam aqui. Oramos por reconciliação, por reencontros, por famílias que precisam ser curadas e restauradas. Acredite, Deus está trabalhando na sua situação exatamente agora. Sua família pode estar prestes a receber um milagre maior do que você imagina. Que Deus abençoe você e sua família sempre. E lembre-se, nunca desista de quem você ama. O amor verdadeiro sempre encontra um caminho para casa. Deus abençoe. E até nosso próximo encontro nas estradas da fé. Marcos Henrique Oliveira, pai de Mateus e Rodrigo, fundador do Projeto Reencontro. O amor verdadeiro multiplica famílias, não as divide.